Essas coisas. Então, a gente está com duas moradoras do Recanto de Portugal presentes aqui no estúdio, a Eliane Brum e a Marta Adami. Eliane, seja bem-vinda. Só vou pedir para vocês darem bom dia para a galera, para que as pessoas que nos acompanham no FM reconheçam a voz, tá? Eliane, por favor, bom dia. Bom dia e obrigado pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece a presença. Marta. Bom dia, eu sou a Marta, moradora da Rua Vila da Maia, no Recanto do Portugal, Laranjal. A gente conversou com as gurias, elas estão, como a gente sabe, Pelotas enfrenta problemas com alagamentos direto quando chove muito forte e em muito pouco tempo. Uhum. E tanto a Marta quanto a Eliane são moradoras que enfrentam esses desafios já há bastante tempo e que agora estão tomando algumas providências. Eliane, por favor, queria que tu relatasse para a gente como é que os moradores estão se organizando para tentar resolver essa situação. Na verdade, a situação do Recanto ela já faz muito tempo, né? Só que agora está muito pior, se agravou bastante porque ele cresceu muito sem estrutura. Então, ano passado, depois da enchente, isso não tem nada a ver com a enchente, tá? O Recanto, ele simplesmente ficou embaixo d'água. Não só as ruas, as casas ficaram embaixo d'água. A minha casa é uma que enche d'água. Essa última chuva encheu a minha cozinha. E não é só minha, meus vizinhos também e outros moradores. Aí, o ano passado, a gente, né, infelizmente, teve que apelar para o Ministério Público, mas antes disso, eu, particularmente, assim, liguei todos os dias para a Secretaria de Serviços Urbanos, todos os dias, 2 a 3 vezes por dia, tentando, sabe, solucionar o problema lá, porque é impossível, assim, a gente morar, pagar o imposto, né, PTU alto e água dentro do pátio, não poder sair de dentro de casa e água dentro de casa, né. Só que, infelizmente, nada de retorno, né. E aí, o que a gente, nós todos os moradores, então a gente está aqui representando todos os moradores, a gente foi para o Ministério Público com o promotor Adriano Zibetti. Então a gente está com um processo desde setembro do ano passado, né, tentando o mínimo, a gente nem está pedindo muitas intervenções, o mínimo que é uma rede pluvial, é a drenagem, porque aí soluciona o problema, porque lá no Recanto só tem asfalto e drenagem na volta do clube, o resto era valeta, né? E cada morador que foi construindo, foi colocando seus canos na frente de casa, e hoje essas águas não tem para onde ir. O bairro foi crescendo sem estrutura nenhuma, quer dizer, foram liberando construções sem dar o mínimo de estrutura. A gente não tem, a gente tem fossa, né? Fossa, né? Nós temos fossa séptica, nós não temos esgoto, nós não temos calçamento, nós temos apenas água e luz. E quando chove, o meio da rua, ele enche. Ele fica uma piscina. E aí, o que acontece? Né? A água se mistura com o esgoto, né? Que tem as fossas, né? O meu pátio mesmo, eu tenho fotos aqui, eu tenho os ralinhos do pátio que está ligado nos canos da rua, que os moradores foram colocando por conta, nem foi o Sanep. Só que o que acontece? Esses canos não estão ligados em lugar nenhum. Tem alguns lugares que tem uma rede pluvial assim, quebrada, cheia de capim e, sabe, tudo mal feito. E o ano passado, quando eu disse que fiquei esse mês todo ligando lá para a secretaria, eles foram lá, depois de um mês, todos os dias, sabe, incomodando, foram limpar. Sabe o que eles fizeram? Tem as fotos. Simplesmente tiraram o lodo que tinha ali e deixaram na boca do bueiro. Gente, na boca do bueiro. Choveu, entrou tudo de volta. O lodo foi todo de volta e vai para dentro das casas. Eu moro desde 2002 no bairro, tá? Na rua Cidade, eu morava na rua Cidade de Viseu, na lateral do clube. Inicialmente esse bairro ele só tinha calçamento da Avenida Adolfo Fetter para a entrada do clube. E depois, no governo da Paula, né, alguns moradores entraram no Ministério Público e conseguiram um calçamento em volta do clube e fizeram uma galeria de drenagem que desemboca no Arroio Pelotas. O arroio fica a 4 quadras, mais ou menos, das nossas casas ali. Mas, passando o clube para o lado esquerdo de quem entra no bairro, ali não tem drenagem.
Tem drenagem pluvial somente em volta do clube e para as casas que ficam para o lado do arroio, da escoa toda para o arroio. O restante do bairro, não. Aquilo foi um loteamento do clube, né? Era tudo propriedade do clube, foi vendendo, só que naquela época não havia, assim, um parâmetro para como os condomínios de hoje, né? Os loteamentos que tu tem que ter esgoto, luz, água, calçamento, não havia. E a prefeitura foi autorizando as construções, só que não há drenagem pluvial. Então, nessa chuva de 5 dias que nós tivemos esse mês, as casas encheram d'água. Não há escoamento. O que a água faz, né? Depois que passa a chuva? A areia, né, vai sugando aquela água e vai esvaziando, mas ela não escoa. Então, quem trabalha no bairro ou precisa caminhar mais de 1 quilômetro para pegar ônibus na faixa ali na Avenida Adolfo Fetter. Não tem ônibus. Pois o ônibus não entra dentro não entra no grande, bairro. Né? Nós não temos área de lazer, não tem nenhuma praça, não há ônibus, não há UBS, não há esgoto e não há drenagem pluvial. Nós estamos completamente abandonados. E essa situação tem mais de 20 anos. Eu tenho mais de 20 anos. Né? 23 anos. Infelizmente, a gente teve que apelar para o Ministério Público, né? O promotor tem sido bem ativo, assim, ele está cobrando, né? O SANEP, o ano passado, respondeu, queria fazer umas intervenções imediatas, e durante 15 dias, e depois, em 6 meses, ia apresentar o projeto da rede pluvial. Passou os 15 dias, o promotor cobrou, eles nem apareceram no recanto, isso ano passado, tá? E agora está vencendo 6 meses, que era o prazo. Agora trocou a gestão, o promotor entrou em contato com a nova gestão, cobrou o SANEP novamente. Aí o SANEP disse que tinha um projeto, né, de não sei quantos milhões lá para drenagem, tanto da Adolfo Fetter quanto do recanto. O promotor entrou em contato depois novamente com eles, pedindo a cópia do projeto e novamente aquelas intervenções que não resolveriam o problema, mas cobrou. Até hoje, passou os 30 dias, eles não retornaram. E, infelizmente, a gente teve que apelar para isso, né? Porque a gente tem um abaixo-assinado, tem fotos, não é o caso só das nossas ruas. Tem uma moradora que ela não consegue nem usar o chuveiro, nem a pia, porque enche a rua e aquilo sobe para os ralos, então ela não pode usar. Agora essa última chuva que foi forte, a minha casa encheu d'água, o meu vizinho encheu d'água, tem vários vizinhos que o pátio enche d'água, porque a água não tem para onde ir. Liguei para o SANEP, falei com o seu Miro, não sei se é Miro ou Milo, que é responsável, e eu disse, tá, por que não ligam os canos nesses? Não dá, porque a caída é para o outro lado. Então não tem que fazer? Não tem, então por que não fazem? Põe o mínimo, a gente nem está pedindo. Nós pagamos o IPTU muito caro. É caro. Muito caro. A entrada do bairro paga IPTU de zona nobre, que é a parte que foi calçada. Mas nós pagamos um IPTU muito caro no Laranjal e nós não temos retorno de ninguém. E o que acontece? Assim, o recanto tinha muita arborização, muitos terrenos, né? De grandes proprietários ali, e agora é só construção, e não há o mínimo, que é a drenagem pluvial e esgoto, né? Mínimo. Não há, é o mínimo que a gente precisa, né? É uma situação muito grave, muito grave. Faz 23 anos que eu moro no bairro e as coisas não mudam, só pioram, né? Além da abertura desse inquérito civil e das cobranças feitas diretamente à prefeitura, vocês chegaram a organizar ou pensam em organizar algum movimento que reúna todos os moradores para tentar buscar ações mais efetivas? A gente só fez, a gente entrou com processo civil ao Ministério Público, é isso, né? Venceu o prazo dia 14 agora, de abril, para o SANEP apresentar esse plano de drenagem, e não foi apresentado. E nesse processo foi feito é memorial que se chama? Com tudo, nós entramos com um advogado que é um dos moradores do bairro, né, e junto com todo o abaixo-assinado de todos os moradores do bairro. Tem com fotos, com data, rua, nome de rua, tudo que está acontecendo lá. Então filmagens. Filmagem. Para tu teres ideia, só
eu há pouco tempo, há 2 meses, eu tive que trocar. Aí vocês têm, na semana que teve os 5 dias de chuva, essa é a minha rua. É isso aí, ó. Então, eu gastei 3.400, eu tive que trocar toda a suspensão do carro, coxins, tudo, porque eu passei por essa chuva aí. Então, assim, e é areia, né, gente? Então, fica aquelas piscinas enormes, né? Buracos enormes. E a gente tem muito gasto. E tem trabalhadores que não têm carro, precisam sair do bairro ou entrar no bairro. E nós não temos ônibus. Nós não temos nada. Pois é, né? Eu mesmo vou a pé pegar. Então, assim, tem gente, a gente dá carona para quem precisa, né? Que trabalha a pé, que vai ter que ter até Adolfo Fetter, que é da minha casa é 1,3 km, né? Até chegar a primeira parada de ônibus. E tem gente que mora mais longe ainda, né? Mais para o final do bairro, daí tem que caminhar nessa situação aí. Por isso, vocês disseram, então, que a resposta deveria ter chegado até o dia 14, até o dia 14. Prazo não chegou. Hoje é 24, já fazem para apresentarem 10 dias. Um plano, né, de recuperação. E a gente entra com vários protocolos junto à prefeitura para patrolarem, para roçarem, né, para desentupirem os bueiros, e a gente tem muito pouco. Eu fiquei doente. Pouca resposta, demora 2 a 3 meses para virem, né, tomar alguma providência, tanto do governo da Paula quanto do Marrone. Do Marrone levou mais ou menos uns 20 dias para passar a patrola. E a gente pediu o roçado também, porque tem muito campo, às vezes, entre as casas, né, e aquilo ali fica insuportável de mosquito, né, com esse alagamento, né, e outros bichos, né, e até agora nada. Então, assim, é uma situação bem complexa do bairro, né. Sim, imagino. O ano passado, em agosto, eu ligava todos os dias que eu falei, né, só que eu fiquei num estresse tão grande, porque eu vi a minha casa encher 2 vezes, sabe, que eu fiquei doente, fiquei com labirintite, coisa que eu nunca tive. Um dia eu me acordei aquela coisa assim, o que é isso, meu Deus? De estresse, assim, sim, sabe? A gente passa por estresse diário e doença, né? A gente está pedindo isenção do IPTU. Vamos pedir, e a gente tem provas que realmente a minha casa mesmo alaga, enche d'água, e tem vizinhos que alagam. Né? Então, e se nós conseguirmos, nós também vamos incentivar os nossos vizinhos que estão passando a mesma, porque já que a gente paga IPTU, e é um IPTU que é um valor bem alto, o mínimo, eles poderiam usar pelo menos o dinheiro do IPTU para investir no bairro. Onde é que está indo o dinheiro do nosso IPTU? E PVA também, né? Sim, o mínimo. E o bairro não é tão grande, quer dizer, é só uma boa vontade, né? O Ministério Público chegou a informá-las como é que fica a situação do processo, então, a partir de agora, a partir da falta dessa resposta que venceu no dia 14? Ainda não. Ainda não. A gente está acompanhando, toda semana a gente entra ali, porque entra todo mundo tem acesso. Né? Mas não chegaram a falar diretamente com o promotor depois do dia 14? Não, a gente liga, mas aí para falar com ele tem que ir pessoalmente. Então a gente liga, fala com um assessor, um professor, um atendente ali, né? Tá andando, o promotor está andando com o processo. Bem, eu agradeço a presença de vocês. A Rádio Com vai entrar em contato com a prefeitura e perguntar especificamente sobre essa questão SANEP, né? do recanto. Exato. Muito obrigada. Muito obrigada, a gente agradece, porque a situação é bem crítica, né? A gente, nesse momento, reza para que não venha chuva, né? Porque e agora nós estamos entrando no mês de maio, né? O mês das chuvas, e nós estamos bem preocupados. Né? Obrigada, Gurias. Tá. Obrigada pela oportunidade, pela ajuda também. Capaz.